Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica aplicada. No vídeo de hoje vamos começar a estudar os circuitos amplificadores com transistores. Vamos desenvolver um projeto de um circuito amplificador visando a análise DC. Está muito interessante a videoaula de hoje e vamos fazer uma comparação entre as possíveis topologias para circuitos amplificadores com transistor bipolar de junção. Transistor bipolar de junção que estudamos na última aula. Então, segura aí! Na última aula vimos o transistor bipolar de junção, certo? O transistor bipolar que tem este símbolo circuital, o nosso transistor NPN, e aqui o transistor PNP, que tem este símbolo aqui. Com estes transistores podemos desenvolver circuitos amplificadores e temos as possíveis topologias. Vamos demonstrar aqui as três configurações convencionais das topologias de circuitos amplificadores. Temos, por exemplo, o circuito em base comum, que é onde temos a entrada aqui no emissor, e a base é comum à entrada e à saída do sistema. Então aqui é a entrada do sistema, a nossa VI, e aqui no coletor temos a saída VO. E a base é comum à entrada e à saída. Temos também a configuração em coletor comum. Configuração em coletor comum. O nosso coletor é comum tanto à entrada quanto à saída. A nossa VI fica na base e a nossa VO fica no emissor. Então essa é outra possível configuração. E temos também a configuração em emissor comum. Em emissor comum temos a seguinte topologia. O emissor é comum tanto à entrada quanto à saída do circuito, e a saída no coletor. Normalmente temos VI na base e VO no coletor, e o emissor é comum como o próprio nome sugere. Vamos ver agora uma topologia para a base comum. Temos aqui uma topologia possível para amplificador em base comum. Note que a base de Q1 é incomum, pois ela vai para o terra, tanto a minha entrada quanto a minha saída. Este tipo de configuração é muito utilizado em frequências altas. Para baixas frequências ela não é tão comum, a menos que seja utilizada em circuitos amplificadores que requeiram uma impedância de entrada baixa. Você projeta os resistores aqui, RE, os RBs e RC, de modo que a nossa tensão no coletor, que é VC, seja maior que a tensão na base VB, e a tensão na base tem que ser maior que a tensão no emissor. Por que isso? Porque com esta configuração o transistor vai trabalhar na região ativa, que é a região necessária para que ele funcione como um amplificador, como vimos na aula passada. Vamos dar uma olhada na configuração coletor comum. E esta aqui é uma possível topologia para um amplificador em coletor comum. Temos o coletor em comum com a entrada e com a saída. Este tipo de configuração também é conhecida como seguidor de emissor, muito utilizada quando se necessita controlar cargas de baixa impedância, que a sua saída não tenha corrente suficiente para controlar determinada carga. Por que isso? Porque em geral este tipo de topologia aqui nos gera um ganho de tensão unitário. A mesma tensão que eu aplico na minha entrada será a tensão presente na saída. Praticamente um ganho unitário para este tipo de topologia, por isso que comumente utiliza-se nesse tipo de aplicação. Também muito utilizada em estágios de saída de amplificadores classe B e classe AB. Vamos dar uma olhada agora na configuração em emissor comum. E essa aqui é uma configuração muito típica para um amplificador, um TBJ em emissor comum. Você pode utilizar esta aqui para ganho de tensão, também para ganho de corrente, em geral utilizada para amplificar baixos sinais. Então você tem uma tensão baixa
e aí de acordo com o projeto você terá na saída uma tensão mais alta, proporcional à entrada aplicada. Obviamente temos que considerar a questão da tensão de coletor, então medindo aqui VC em relação ao terra tem que ser maior que VB e VB tem que ser maior que VE, para que o transistor trabalhe na região ativa. O mesmo vale para o seguidor de emissor, o estágio que eu mostrei anteriormente, que eu esqueci de mencionar o fato do projeto. Você projeta para um VC maior que VB e um VB maior que VE. Com isso ele trabalha na região ativa e você pode utilizá-lo como um circuito amplificador. O projeto da videoaula de hoje consiste exatamente nisso. Vamos demonstrar detalhadamente o projeto de um amplificador em emissor comum para que consigamos esta relação VC, VB e VE, fazendo o transistor trabalhar na região ativa, funcionando como um amplificador, já é uma prévia de circuitos mais complexos. Então eu convido você para vir comigo até o computador e vamos analisar este projeto detalhadamente. Vamos lá! Estamos aqui no computador. Devido ao fato deste projeto ter uma sequência de cálculos um pouco mais extensa, eu decidi trazer o PDF pronto para você e o arquivo já está para download aí na descrição do vídeo. Aí eu vou explicar o projeto passo a passo. Aqui está a topologia do amplificador em emissor comum que vamos projetar. Então veja o seguinte, você não deve se preocupar a priori com os capacitores. Estes capacitores aqui são responsáveis pela resposta em frequência do circuito que ainda vamos estudar aqui no curso. A frequência de corte inferior é o resultado da escolha destes capacitores externos aqui no circuito. Temos a topologia em emissor comum. O emissor é comum a entrada e a saída. Vamos entrar com uma senoide do gerador de funções. E o gerador de funções tem uma impedância de saída conhecida de 50 ohms, que é este RG aqui. Temos que projetar RB1, RB2, RC e RE para colocar o Q1 na região ativa, ou seja, para que ele funcione como amplificador. Para isso, o coletor, a tensão de coletor tem que ser maior que a tensão de base e a tensão de base tem que ser maior que a tensão de emissor, como já estudamos na aula passada. E aí, também para o projeto, queremos uma corrente de emissor de aproximadamente 1 mA. Isso é uma determinação deste projeto aqui. Desejamos que a corrente que circula pelo emissor tenha aproximadamente 1 mA e que o transistor utilizado tenha um HFE aproximadamente igual a 100. Por isso, temos que pesquisar um transistor NPN bipolar de junção que tem um HFE próximo de 100. Eu adiantei e fiz a pesquisa e encontrei este aqui, que é bem simples de encontrar no mercado, BC337. Vamos testar na bancada daqui a pouquinho. Ele tem um HFE entre 100 e 250, sua classificação 16. Então, utilizando este transistor, estamos garantindo aqui uma das regras de projeto. Para o transistor trabalhar na região ativa, VC tem que ser maior que VB e VB tem que ser maior que VE. Os dados conhecidos, a tensão é 12 volts, como mostra aqui em nossa topologia. VB é 0,7, que é a tensão entre base e emissor, que é muito semelhante ao dos diodos de silício, como já estudamos também aqui. E a nossa corrente de emissor arbitrada é de 1 mA. E aí começamos pelo cálculo de RE. Como sabemos a nossa tensão e sabemos a corrente de emissor que queremos. Com isso vamos aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm nos diz que a tensão de emissor vai ser igual à corrente de emissor vezes a resistência de emissor. Como já estudamos aqui também nas primeiras videoaulas, os circuitos resistivos à lei de Ohm. Para isolar o RE nessa equação, temos que multiplicar ambos os lados por 1 sobre IE, ou dividir ambos os lados por IE. Por isso que eu divido ambos os lados por IE e eu corto aqui o IE do lado direito da equação, resultando em VE sobre IE. RE igual a VE sobre IE. Como eu não tenho VE, eu posso arbitrar um valor. Então, em geral, eu arbitro um valor
bem baixo em relação à minha fonte de alimentação. Tenho 12 volts como VCC, eu vou arbitrar um valor de 1,15 volts. E como eu tenho o IE também arbitrado, que eu quero 1 mA aproximadamente, eu faço 1,15 sobre 1 mili, que dá 1150 ohms. Fazendo isso na calculadora, 1,15 dividido por 1 mili, você obtém 1150, que o valor comercial mais próximo é 1200 ohms, o resistor de 1K2, ou 1,2 kΩ. A tensão de base, então, será igual a VE, que é a tensão que eu meço entre o emissor e o terra do circuito, mais o VBE, pois eu tenho a queda de tensão base-emissor, que eu sei que é 0,7. Ou seja, 1,15 mais 0,7, que resulta em 1,85 volts. E aí, como a minha topologia é por divisor de tensão na base, eu tenho RB1 e RB2, estes dois resistores de base, eu tenho que projetar estes resistores para garantir uma tensão de base próxima de 1,85. Conheço a equação do divisor de tensão, que é esta aqui. Minha tensão de saída, que aqui no caso é VB, tensão de saída do divisor, é RB2 sobre RB2 mais RB1 vezes a tensão de entrada, que é VCC. Eu tenho os dados conhecidos, VB e VCC, 1,85 e 12 volts, e eu preciso arbitrar um valor para os resistores de base. Em geral, como regra de projeto, arbitra-se valores ali da ordem de quiloohms, por causa da impedância de entrada do circuito, que o ideal é que seja alta. Vamos arbitrar um valor de 2,2 kΩ para RB2. A próxima tarefa é isolar RB2 na equação. Faço os arranjos matemáticos necessários para isso. A matemática real está exposta aqui para você. Primeiro, eu multiplico os dois lados pelo termo RB2 mais RB1 para eliminar este denominador aqui do lado direito da equação. Depois eu divido os dois lados por VB, para eliminar VB aqui da esquerda. E aí, por fim, eu subtraio dos dois lados da equação RB2 para eliminar o RB2 da esquerda e resulta nesta expressão aqui. Como eu sempre digo, as equações são uma balança. O que eu faço do lado esquerdo, eu também faço do lado direito para manter esta relação de proporcionalidade. Portanto, a matemática real é esta. Eu sempre gosto de colocar ela nos cálculos aqui para você ter essa noção, e tem muitas equações que são necessários estes artifícios aqui para resolvermos. Quando começarmos a ver funções de transferência e formos trabalhar com os controladores P, I, PI, PID e assim por diante, será necessário este conhecimento. Então já estou adiantando aqui os artifícios matemáticos para estas questões, que veremos aqui no futuro. Então RB, colocando os valores, eu tenho 2.200 vezes 12 sobre a tensão que eu quero na base, menos os 2.200, resulta em aproximadamente 12K, 12.070, como você pode ver. E aí eu já coloco o comercial mais próximo, que é 12K. Vamos fazer rapidinho aqui, 2.200 vezes 12, dividido por 1,85, menos 2.200, 12.070,27 ohms. O próximo passo é calcular o RC. O RC que vai me determinar a minha tensão de coletor. Eu preciso do parâmetro alfa para calcular a corrente de coletor, pois a tensão de coletor também depende da corrente de coletor. Novamente, a lei de Ohm está trabalhando aí no circuito. O alfa é igual ao HFE sobre o HFE mais 1. O HFE é 100, 100 sobre 101 dá 0,99, praticamente 1. A equação conhecida é que a minha corrente de coletor é igual ao alfa vezes a corrente de emissor.
Resolvendo isso, eu tenho o valor de 990 microamperes para a corrente de coletor. E aí o próximo passo, também pela lei de Ohm, é calcular o RC. O RC é igual a tensão sobre o resistor de coletor, que é VCC menos VC, que está aqui, dividido pela corrente que por ele circula, IC que eu calculei. Mas falta o VC aqui. Então eu posso arbitrar o VC, um valor que seja maior que a tensão de base, entretanto que seja inferior à minha tensão de alimentação do circuito. Por isso, vamos arbitrar um VC de 7,5 volts. Então veja que em projetos você vai acabar tendo que arbitrar alguns valores, não tem jeito. Então, muito da sua experiência prática, do seu conhecimento prévio, já é necessário para ir arbitrando esses valores, mas sempre apoiando-se na teoria. Veja que temos que arbitrar VC, mas não podemos falar qualquer valor. Dizer que é 0,4 volts, ou 200 volts, ou 30 volts. Eu tenho que analisar o meu circuito, a minha situação e a minha topologia. Visto que a tensão de base é 1,85 volts e a minha tensão de alimentação é 12 volts, obviamente VC estará entre essa faixa, pois eu preciso de um VC maior que VB, mas ele vai ter que ser menor que VCC. Resolvendo isso, eu encontro um resistor de 4.545 ohms e vamos utilizar o 4,7, o 4K7 comercial, e aí está o circuito DC. Na análise DC, os capacitores são um circuito aberto, e aí por isso que resulta nesse sisteminha aqui para medirmos as tensões VB, VC e VE. E vamos ver isso na prática também. E aí a análise AC utiliza o modelo AC do transistor, que está aqui, detalhada para você. E eu optei pelo modelo Pi, que é esta fonte de corrente controlada por corrente, que é o TBJ, GM vezes VBE. E aqui está o resistor RP. Isto é uma abstração para o meu transistor. E aí eu tenho que conectar os outros circuitos. As minhas fontes de tensão independentes também são curto-circuito, portanto, o meu resistor RB1 fica em curto com o ground no outro extremo, portanto, ele fica em paralelo com o RB2. E aí eu tenho essa resistência equivalente RB, que é o produto pela soma ou o inverso da soma dos inversos. E eu tenho aqui o RC e o RL, que é a minha resistência de carga para o teste do amplificador. E aí pela análise eu tenho aqui em AC que considerar as letras em minúscula, que aí eu sei que eu estou trabalhando em AC. Por isso as correntes IB e C e essa corrente de saída, IO, a intensidade de corrente de saída que circula nesse sentido, também é em minúsculo. Eu sei que IO é menos GMVBE, pois está no sentido oposto aqui da minha fonte de corrente. E eu sei que VO, novamente aplicando a lei de Ohm, é o IO vezes o paralelo da minha carga com o resistor de coletor, que também foi para o ground, visto que a minha VCC é um curto na análise AC. E aí eu posso determinar VBE pelo divisor de tensão, considerando RB em paralelo com RP, que é este resistor aqui que surge da abstração do transistor, vezes VI, que é a tensão de entrada. E aí aqui eu considero a nossa resistência do gerador, que é a impedância de saída do gerador de sinais que você vai utilizar no teste. Você tem que conhecer ela, deve conhecer os seus instrumentos, no nosso caso aqui é 50 ohms. Fazendo o equacionamento e adaptação, você vai obter a equação referente ao ganho. Aplicando a corrente de coletor, você vai finalmente determinar o ganho, que é da ordem de 123 volt por volt. Dá negativo, pois eu tenho uma inversão de fase, 180 graus. O sinal de saída, quando eu entro com o sinal na base e meço no coletor, ele defasa 180 graus. Por isso, o negativo aqui.
nesta equação. Então, é coerente. A análise AC eu passei um pouco rápido, pois já dediquei aulas detalhadas aqui no canal. Vou deixar os links de apoio na descrição, para você conferir mais detalhadamente esta análise. E de qualquer forma, vamos retomar em projetos futuros, que vamos trazer muitos projetos de amplificadores aqui no curso também. Vamos agora verificar as tensões em nosso circuito prático. Venha comigo! Estamos aqui na bancada com o projeto todo montado e agora vamos ver as tensões. O transistor está aqui, BC337. Os resistores que projetamos estão aqui, o 2K2, 1K2, 12K e 4K7. Vamos fazer a análise DC. Alimentar o circuito com 12 volts. Para isso temos que remover os capacitores, pois os capacitores são um circuito aberto na análise DC. E temos este circuito resultante. Alimentando com 12 volts, vamos verificar a tensão de coletor. Tensão de coletor igual a 7,36 volts está aceitável, visto que projetamos para 7,5. Tensão de base 1,82, muito próxima de 1,85. E a tensão de emissor 1,19, próxima de 1,15. Com isso, sabemos que a tensão de coletor é maior que a tensão de base, e a tensão de base é maior que a tensão de emissor. Sabemos que projetamos corretamente para esse cara aqui trabalhar na região ativa, como um amplificador. Vamos agora recolocar os capacitores em nosso circuito. E vamos entrar com uma onda senoidal, uma frequência próxima de 1 kHz, aplicando aqui na entrada. Canal 1 do osciloscópio, vamos colocar na entrada. Observando o escopo do instrumento, vemos o nosso sinal de saída amplificado em relação ao sinal de entrada. Estou aplicando uma senoide de 300 e poucos milivolts aqui na entrada e temos na saída um sinal bem mais alto. Só que esse sinal está bem ruim, como você pode ver. Veja que há uma forte distorção. A nossa senoide original foi distorcida. E aí temos que contornar esses problemas, verificando o projeto, verificando a análise AC e as possibilidades para reprojetar o ganho, ou então entrar com sinais de mais baixa amplitude, visto que 300 mV pode ser uma amplitude muito alta. Temos na saída menos 6,4 volts, e aí ele distorce, pois já vai excursionar uma amplitude, uma tensão superior a VCC, e isso não é possível em circuitos amplificadores. E aí nas próximas videoaulas de circuitos amplificadores, vamos estudando este tipo de problema, este tipo de resultado e entender como contorná-los direitinho em situações práticas. Como eu mencionei, o projeto de hoje tem o foco na análise DC e esta está coerente. Aí veja que ambas as análises são importantes, tanto a DC quanto a AC, para que tenhamos certeza que o amplificador vai funcionar direitinho. Esse foi mais um vídeo do seu curso de eletrônica aplicada. Deixe seu like, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Clique em se inscrever, o botão está aqui embaixo. Você se inscreve e acompanha todas as nossas novidades e atualizações. Aqui tem vídeo todo dia, cursos, projetos, tutoriais e muita informação e conhecimento para você na área de engenharia eletrônica. Isso aqui é engenharia.
o uso intencional da ciência. Valeu a audiência de sempre e também nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!